o profeta do cativeiro, o profeta babilônico e assim por diante. Eu quero mais uma vez externar a minha alegria pela oportunidade de estar aqui, podendo rever o pastor Wilson Reis, que é o pastor supervisor desse setor, e amigo, companheiro nosso de longas datas, a sua esposa missionária também, Maria Socorro, também cearense. É a turma cearense. Jesus amado. Orei por eles. Cearense é uma bênção, crente, né? E é um caso das duas, graças a Deus. É uma alegria poder estar aqui com o pastor Wilson, companheiro, que Deus tem colocado à frente desse setor para fazer aqui uma grande obra, como fez ali no setor 13, é o Dourado, pastor Wilson, é um pastor de fato, pastor com visão pastoral, perfil pastoral, estilo pastoral, um pastor dedicado, aplicado nas coisas de Deus, amoroso, generoso, bondoso, misericordioso, visitador, né? O pastor gosta de acompanhar as ovelhas, de monitorar, policiar, doutrinar, ensinar, exerce na prática a função de pastor, razão pela qual Deus tem abençoado ele. E eu mais uma vez quero dizer que estou feliz em poder estar aqui nesse culto de caráter transitório. Eu não poderia deixar de estar aqui, por duas razões. Primeira, porque hoje é a despedida do pastor Genival, a quem eu dirigi dessa congregação, a quem eu tenho autoestima, bem como a sua esposa, missionária Aline, a Thalita e a que vai nascer, a Amanda, que vai ser uma bênção. E os conheço de muitos anos. Segunda razão é porque o pastor Narciso será empossado como dirigente dessa congregação, trabalha conosco no setor 9 e também companheiro de muitos anos, longas datas. Nós também o temos em autoestima e grande consideração. E eu quero aproveitar o desejo, aproveitando o caráter deste culto, para deixar uma palavra coadunando com o caráter do culto, baseada em Jeremias capítulo 3, versículo 15. Os que acharam, digam amém. Amém. Eu vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem em consciência e com inteligência. Repete após mim. Eu vos darei pastores segundo o meu coração. Eu vos apacento em consciência e com inteligência. Novamente, eu vos darei pastores. Segundo o meu coração. E vos apacentem. Consciência e inteligência. Glória a Deus. Eu quero, em rápidas palavras, deixar uma palavra para o eleito espiritual da igreja, fundamentada nesse tema. Eu vos darei pastores segundo o meu coração. Amém? É a temática desta noite. Haja vista que a palavra pastor, como designação de um ofício ministerial, é encontrada uma só vez na Bíblia, em Efésios, capítulo 4, versículo 11. Vou repetir. A palavra pastor, como designação de um ofício ministerial, ou no âmbito ministerial, é encontrada uma só vez na Bíblia, em Efésios, capítulo 4, versículo 11. Quando Paulo disse que ele mesmo, haja vista que o pronome ele, gramaticalmente falando, aponta para Deus. E ele usou aqui o sujeito próprio. E ele mesmo, e ele próprio deu uso para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, querendo ou visando o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. A palavra pastor deriva da palavra grega poimen, que significa apacentador, guarda fiel, condutor
guia, orientador e assim por diante. Eu vou trazer aqui a definição do termo pastor, etimologicamente falando, dentro de algumas profissões, para que você tenha uma visão melhor e maior no que tange o papel, a função, a responsabilidade, a incumbência e a missão pastoral. Pastor, do ponto de vista didático, é o coordenador do rebanho, ou seja, aquele que coordena o rebanho. Preste bastante atenção. Pastor, do ponto de vista pedagógico, é o orientador do rebanho, ou seja, aquele que orienta, aquele que ensina o rebanho. Pastor, do ponto de vista acadêmico, ele é o diretor do rebanho, aquele que dirige o rebanho. Pastor, do ponto de vista universitário, é o professor do rebanho. Pastor, do ponto de vista, eu diria que odontológico, é o restaurador do rebanho. Então, do ponto de vista pastoral, a função do pastor é restaurar, e nesse caso, ele usa, na maioria das vezes, o cajado e não a vara. A vara, quando ele vai disciplinar, vai doutrinar o rebanho. O cajado, quando ele vai restaurar a ovelha. Do ponto de vista oftalmológico, o pastor, ele é o visionário do rebanho, aquele que vê, que enxerga pelo rebanho. Do ponto de vista psicológico, ele é o motivador do rebanho, aquele que motiva, aquele que anima, aquele que encoraja, aquele que estimula, aquele que esforça, aquele que robustece o rebanho, razão pela qual o pastor jamais, ainda que esteja, poderá apresentar-se visualmente triste diante da igreja. Ele pode até estar introspectivamente triste, mas jamais ele pode estampar na sua face ou em sua face a tristeza por uma ou outra razão, porque ele é o motivador do rebanho. Do ponto de vista sociológico, o pastor é o pacificador do rebanho, aquele que gera paz, aquele que pacifica, aquele que modera, aquele que equilibra, que dá um ponto de equilíbrio, porque ele é sal e é também luz do mundo. Pastor, do ponto de vista, eu diria que filosófico, ele é o pensador do rebanho, ou seja, é aquele que pensa em nome do rebanho, aquele que projeta, planeja, programa, calcula, mede, sonda, em nome do rebanho, aquele que faz os cálculos em nome do rebanho. Do ponto de vista teológico, o pastor, ele é o mestre do rebanho, é o que ensina o rebanho, é o que molda, lapida e lapida o rebanho. Do ponto de vista, eu diria que administrativo, o pastor, ele é o administrador do rebanho. Ele é pastor, mas na visão administrativa, ele é o administrador. E hoje, na perspectiva moderna, o pastor não pode ser como alguns antigamente, pastores apenas espirituais, ou que colocam na prática pastoral uma visão apenas espiritual. Ele não pode espiritualizar o rebanho e tampouco materializar o rebanho, ou seja, não pode ter uma visão micro, mas uma visão macro. O pastor tem que ter uma visão macro. Dá mais um pouquinho de retorno, por gentileza? Ele precisa ter uma visão macro do rebanho. Do ponto de vista de gestão, o pastor, ele é o gestor do rebanho. Normalmente, na sistemática da igreja de Campo Grande, que é uma igreja dinâmica, é uma igreja que trabalha em cima de produção, trabalha em cima de meta. No caso da nossa igreja em Campo Grande, o pastor não pode ter só uma
pastor aqui, ele tem que ser pastor, tem que ser líder, gestor, administrador, ele tem que pregar, tem que ensinar, tem que profetizar, tem que entender também de uma certa forma de economia, de contabilidade, de direito civil, direito penal, direito constitucional, tem que ser psicólogo, tem que ser teólogo, tem que ser filósofo, de tudo um pouco na prática, porque a nossa igreja é uma igreja dinâmica. Do ponto de vista técnico, é aquele que treina o rebanho, é aquele que dá as diretrizes para o rebanho, arma o rebanho, monta o rebanho, é aquele que troca as peças quando for necessário. Do ponto de vista espiritual, ele é o pastor do rebanho. Do ponto de vista bíblico, ele é o apacentador do rebanho. Do ponto de vista eclesiástico, ele é o gestor do rebanho. Do ponto de vista pastoral, é o que conduz o rebanho, é o que lidera o rebanho, é o que vai à frente do rebanho, como o salmista Davi descreveu no Salmo 23, aquele que vai à frente, guiando as suas ovelhas a pastos verdejantes e águas mansas e tranquilas. Então, o pastor é aquele que de tudo faz um pouco à frente da igreja, à frente do rebanho, à frente da congregação. E eu quero fundamentar esta rápida palavra em três verdades. Primeira verdade, é Deus quem dá pastor para a igreja. Repete após mim. É Deus quem dá pastor para a sua igreja. Pastor Wilson diz que aqui na terra não temos. Nós não somos donos de nada, até porque do ponto de vista da mordomia cristã, o pastor é o mordomo, é o despenseiro, ele é o capataz, ele é o administrador do rebanho, ele administra aquilo que não é dele, ele administra um bem, um patrimônio que não é dele, mas de Deus. E vos darei pastores. Paulo diz que ele mesmo é quem escolhe, e ele mesmo é quem chama, e ele mesmo é quem intima, é quem chama, é quem prepara, é quem escolhe, é quem envia, é quem capacita e é quem honra o obreiro, o pastor no ministério. Então, se ele é quem nos escolheu, nós não temos o direito de escolhermos para onde iremos, aonde ficaremos, porque somos servos. O pastor é servo e a função do servo é servir, independente da igreja, do bairro, do setor, do tamanho, do nível social, intelectual, cultural, econômico e assim por diante. E ele diz que depois de morto não temos o direito de escolher nenhum servo que vamos vestir. Ele diz que quem vai escolher o dele é a irmã Socorro, né? Diz que ela ainda não escolheu. Deixa a escolha acontecer naturalmente. Mas é uma verdade. Nós não temos esse direito. E em vida, em se tratando da chamada pastoral, nós estamos aqui para cumprir a missão para a qual Deus nos chamou, cônscios e conscientes de que é Deus quem dá pastor para a igreja. Pastor tem igreja? Igreja. Diga, pastor não tem igreja. Eu vou pedir para vocês repetirem, para ficar bem claro aqui essa noite. Estamos em um culto de caráter transitório e o momento é propício. Diga, pastor não tem igreja. Mas igreja tem pastor. Diga, é Deus quem dá o pastor para a igreja. Diga, para cada igreja, Deus dá um pastor. Para cada pastor, Deus dá uma visão. Diga, um complementa o trabalho do outro. Diga, nenhum pastor é melhor ou pior do que o outro. Diga, cada um tem uma visão diferente, um perfil diferente, um estilo diferente, uma metodologia diferente, um jeito diferente, um nível diferente, uma cor diferente,
uma didática diferente, uma pedagogia diferente, uma forma de pastorear diferente, porém, todos são mordomos na casa do Senhor, e mordomos, e não donos, amém? Então, pastor não tem igreja, mas igreja tem pastor, e para cada pastor, Deus dá uma visão, e até então, a visão para o setor, Deus deu para o pastor Wilson, que está aqui representando legalmente o pastor Antônio Dionísio, que é o nosso pastor presidente. E para essa congregação até então, Deus deu a visão para o pastor Genival. Porém, a visão dele encerra hoje. A gestão dele encerra hoje. A partir de então, um outro pastor, o pastor Narciso, estará assumindo sobre a visão do pastor Wilson e do pastor Antônio Dionísio. Ele dará continuidade nesta obra. Agora, não faça comparações um com o outro, porque cada um é cada um tem um jeito, cada um tem uma forma, um é mais pregador, outro é mais ensinador, um é mais eloquente, o outro é mais moderado, um é mais para frente, outro é mais para trás, no bom sentido, um fala mais alto, o outro fala mais baixo, mas isso não diminui nenhum dos dois. Cada um tem o seu jeito, o seu estilo, todos são homens de Deus, os dois são homens de Deus, foram chamados por Deus, a igreja é de Deus, é Deus quem dá pastor para a igreja não tem a competência de escolher pastor para dirigi-la. A única igreja que fez isso foi a igreja do Antigo Testamento, quando escolheu Saul, porém não deu certo, Deus reprovou Saul, porque essa competência Deus não deu para a igreja, mas para o pastor, para o ministério, para a convenção e assim por diante. Amém? Quem entendeu, diga amém. Amém. Então diga, é Deus quem dá pastor para a igreja. Baseado em Jeremias 3,15 e Efésios 4,11, é Ele quem dá. Eu vos darei paz. Então, ponto final. É Deus quem dá pastor. Segunda verdade, diga comigo, segundo o meu coração. De acordo com o meu coração. Em virtude do meu coração. Consoante o meu coração. Então, é Deus quem dá o pastor para a igreja. E Deus dá segundo o seu. Eu pergunto aos irmãos, o coração de Deus é bom ou mau? Quando Deus deu o pastor Genival para vocês, o que Deus provou do ponto de vista do coração? O coração de Deus é bom ou ruim? É ótimo, maravilhoso, né? Puro, santo. Então, Deus erra. Deus se equivoca. Deus, a direção e a visão para esse setor, Deus deu para o pastor Wilson. Ele trabalha sob a visão geral do pastor Dionísio, porém, a visão e a direção para esse setor, Deus deu para o pastor Wilson. E logo, ao longo do tempo, ele orou e Deus o direcionou para empossar aqui o pastor Narciso. Então, significa que ele está na direção de Deus. Mas, sobretudo, quem é que está dando o pastor Narciso para vocês? Diga Deus. Deus dá coisa ruim? Não. Deus dá o pior? Não. De forma alguma. Até porque se fosse, ele não estaria aqui e eu, como pastor dele hoje, não o liberava. Eu sempre, Deus me deu uma visão muito ampla e Deus sempre me usou para identificar, projetar, para despontar e até para enviar obreiros. E sempre nós enviamos o melhor e não o pior. E é o que Deus está fazendo aqui esta noite. Amém? Diga, Deus dá segundo o seu coração. Pronto, acabou. Terceira verdade, diga, para apacentar consciência e inteligência. Consciência e sabedoria, com zelo, com cuidado, com amor, com generosidade, com misericórdia, com tato, com competência, com habilidade, com jeito e com excelência.
É Deus quem dá segundo o seu coração para apacentar com ciência e com inteligência. Amém? Irmãos, eu me sinto honrado nessa noite em poder estar aqui neste culto e agora a vanguarda desses dois homens de Deus que estão ali em retaguarda, o pastor Genival e o pastor Narciso. Pastor Genival eu conheço de muitos anos, fui pastor dele no setor 10 Santa Amaro, ele ainda era cooperador, não era batizado no Espírito Santo, mas já pregava, e nós oramos, e eu me lembro que no domingo, foi no domingo, 13 de janeiro de 2008, ele foi batizado no Espírito Santo e quase derrubou a igreja. Ficou até que horas? Ele ficou 3 dias falando em línguas estranhas. Por isso que a Pentecostal é tão santo. Foi batizado no Espírito Santo, eu o separei direto ao presbitério, dei a primeira congregação para ele dirigir, lá no José Abrão, no setor 10, e quando eu assumi o campo de Itaúna, por ordem de Deus, ele nos acompanhou e ali trabalhou ao nosso lado, foi professor da escola dominical, professor do curso teológico, e quando eu saí, eu o deixei como gestor financeiro do campo de Itaúna, fez um excelente trabalho ali, dirigiu uma das mais prósperas congregações ali, em Itaúna, no bairro Parque Jardim, auxiliou a posterior o pastor Silvano, e quando o pastor Silvano voltou para Campo Grande por ordem de Deus, ele retornou também. E logo assumiu a congregação aqui, assim que o pastor Silvano assumiu o setor 17, fez um excelente trabalho e agora aprove a Deus, através do pastor Wilson, impostá-lo na congregação Santa Branca, que era subsede do setor 4 anteriormente. Então eu conheço essa família, pastor Genival Sobreiro, dedicado, aplicado, submisso, obediente, companheiro, é aquele que defende o pastor até debaixo d'água. Se precisar, ele briga pelo pastor, defende o pastor de unhas e dentes, é pastor, ele é setor, é instituição, é ADN, pronto, acabou. É sincero, transparente, autêntico, tem esse jeitão dele assim que você olha assusta, mas ele é muito correto, ele é muito dedicado naquilo que ele faz, até perfeccionista, né? Ele faz de forma assim, com muita excelência, razão pela qual Deus tem abençoado ele. Eu tive o privilégio de fazer o casamento dos dois, né? Eu assumi o casamento dele. Quando a Aline chegou da Bahia, de Genival, essa é a sua prometida, a sua companheira, essa baiana. Não sei se ela vai rodar a baiana, mas é a sua companheira. De vez em quando. Difícil uma baiana que não roda a baiana. Eu disse, essa é a sua esposa. E logo eles começaram a namorar, logo casaram. Eu falei, terça-feira passada eu ministrei uma palestra para as irmãs lá no setor 5. Eu falei que o jovem cristão, ele não namora, ele prepara em casa. Namoro não é para cristão. Eu namorei, noivei e casei durante 5 meses. Então, quem namora antes não quer namorar? Diga comigo, jovem cristão não namora, prepara